Olá, bom dia, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para fazer a vontade do Senhor Jesus. Irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 9, verso 18 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe ele estas coisas. Eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu, agora mesmo. Mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei curado. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se e espalhou naquela notícia por todo aquele país. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, Deus do Universo, nesse momento, Senhor, entramos na Tua presença para Te agradecer por mais uma vez estarmos aqui fazendo não a nossa vontade, mas a Tua vontade. Deus, tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia, Senhor, daquelas pessoas que vêm praticando mal por não conhecer a Tua palavra. Aquelas pessoas que vêm, Senhor, fazendo a vontade do inimigo por não conhecer o amor, por não praticar o amor. Deus Santo, Te apresento a cada um dos nossos irmãos a qual essa oração alcançar. Deus, Tu conhece o propósito do Teu povo. Deus, Tu sabe das necessidades do Teu povo, antes mesmo de nos pedir, antes mesmo de nós colocar diante de Ti as nossas necessidades. Tu já as conheces, Senhor Jesus. Deus, eu Te oro pelos enfermos que estão nos leitos dos hospitais. Te oro pelas pessoas que estão desenganadas pelos médicos. Deus Santo, eu Te apresento cada um que passa por necessidade financeira. Deus, abre portas de emprego para Teu povo, Senhor Jesus. Conduz o Teu povo à vitória, Senhor Jesus, dando proteção, dando saúde, Deus Santo. Te oro pela minha família, Senhor Jesus. Te apresento a cada um deles. Tu conhece o coração de cada um deles, sabe das necessidades. Deus Santo, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és o Deus que nunca falha, Deus que nunca perde uma batalha, Senhor. Deus, eu Te agradeço pela minha vitória, Senhor Jesus, por eu estar aqui fazendo a Tua vontade. Deus Santo, Deus eterno, Deus glorificado, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Tudo, Senhor Jesus, todas as nossas necessidades, Tu conheces, Deus. Realiza nossos sonhos, realiza os nossos desejos, mas acima de tudo, Senhor, realiza a Tua vontade sobre nós. É o que eu Te peço e Te agradeço. Amém e graças a Deus. Irmão Hugo Veiga está nos acompanhando neste momento. Deus te abençoe, irmão. Deus conhece as tuas necessidades, conhece teu coração. Ele quer te abençoar.
Irmãos, a passagem que eu acabei de ler, ela relata duas curas em uma única passagem. Quando Jesus é interrogado por um centurião, que ele fala que sua filha está morta, que ele necessita da vontade do Senhor Jesus, Jesus pede para que ele o conduza até a criança, aonde a criança está. E nesse caminho, durante esse caminho, a multidão toda apertava Jesus. A multidão, ela procurava Jesus por necessidade de cura. E entre essa multidão havia uma mulher que há 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue. E por coincidência, 12 anos era a idade da criança que necessitava da ajuda de Jesus. E quando a multidão apertava o Senhor, eis que aquela mulher toca nas vestes de Jesus. E Jesus diz o seguinte: alguém me tocou porque de mim saiu virtudes. E seus discípulos começam a dizer para Jesus: mestre, a multidão te aperta e tu dizes, alguém me tocou? Ele diz: sim, alguém me tocou porque alguém me tocou de forma diferente, alguém me tocou com fé. Por isso eu senti a presença dessa mulher. E quando o Senhor Jesus percebe quem o tocou, ele pergunta para a mulher o que ela necessita. Ela fala para Jesus que necessita de cura. E Deus diz que a tua fé te salvou. E quando o Senhor Jesus ele se aproxima da casa do centurião, que aquela multidão está toda em alvoroço, porque segundo aos olhos humanos a criança estava morta, mas Jesus, se dirigindo até ela, pede para que a multidão se afaste e ficou somente ele e a menina. E quando ele toca na menina, ela simplesmente levanta, e ele falando para seu pai disse: acalma o teu coração, aquieta o teu coração, porque a menina ela apenas dorme. E a menina ela retorna à vida, ela volta a viver novamente. E Jesus, nessa única passagem, ele cura tanto a mulher do fluxo de sangue, como também a filha do centurião. E o que ele nos mostra com essa passagem? O que Jesus quer passar para nós através desses dois milagres que ele fez, praticamente uma cura e uma ressurreição dos mortos. O que Jesus quer falar para mim, o que Jesus quer mostrar para mim, para você, é que por mais que as dificuldades estejam sobre nós, por mais que as doenças elas toquem nosso corpo, porque nosso corpo é carne, ele está sujeito a passar por dificuldade, principalmente de saúde. Ele quer nos mostrar que não importa a situação, não importa a situação na qual nós nos encontramos, se nós então somente crer que Jesus é o nosso único ser e suficiente Salvador, ele vai nos capacitar, ele vai nos curar de uma forma tão tremenda que nós vamos passar a crer nele com mais fé. Porque haja visto que essa mulher ela estava com fluxo de sangue há 12 anos, e é muito tempo. E eu fico imaginando como que vivia ela naqueles dias, passando por essa dificuldade, passando por essa luta, passando por essa tribulação. E às vezes tanto eu como você, nós passamos por lutas menor do que essa. Nós passamos por lutas que às vezes a situação ela foge um pouco do nosso controle.
Às vezes, quando nós se encontramos desempregados, nós deixamos com que a nossa fé fique fraca, porque nós passamos a dar ouvido àquilo que os homens falam. Nós passamos a dar ouvido àquilo que sai da boca de homem. E nós acabamos esquecendo que o que é mais importante é a fé que existe dentro de nós. Irmão, nós não podemos deixar morrer dentro de nós a fé. Por mais que a dificuldade ela esteja lá fora, por mais que elas nos persigam, nós temos que acreditar todos os dias que Jesus é o nosso Deus, que Jesus é o nosso refúgio, que Jesus é a nossa fortaleza. E se nós acreditar nesse Jesus maravilhoso, Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar na mão. Quando João Batista ele batizava pelo deserto, ele já anunciava a vinda do Filho de Deus, ele já anunciava a chegada do Espírito Santo. E João Batista ele reunia uma multidão enorme às margens do rio. E quando Jesus se aproximou dele, ele foi surpreendido, porque ele anunciava a vinda do nosso Salvador. A Bíblia relata que João Batista ele foi o profeta mais próximo de Jesus. Ele foi o último profeta a anunciar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Jesus chega à presença de João Batista, que ele olha para Jesus, ele simplesmente diz o seguinte: Mestre, eu não sou digno de te batizar, eu que sou digno de ser batizado por ti, porém tu venhas até a mim. Jesus pede para que João Batista o batize com as águas, e no momento em que João Batista batiza Jesus, desce sobre ele um semblante maravilhoso, uma luz, esplendor, desce sobre o Senhor Jesus, e ali mesmo ele anuncia a chegada do Filho do Homem. Ali mesmo João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ele batizava com água, porém Jesus Cristo ele batiza com o Espírito Santo. E é dessa forma que nós temos que acreditar. E os seguidores de João Batista eles passaram a seguir Jesus, porque a missão de João era até ali. Nós sabemos que João Batista ele teve a sua cabeça degolada, ele teve a sua cabeça decepada, mas ele em nenhum momento ele deixou de estar anunciando a vinda do Filho do Homem. Em nenhum momento ele renunciou àquilo que Deus colocou no seu coração, porque por ele ter aquela coragem de anunciar a vinda do nosso Senhor, várias pessoas achavam que João Batista era o próprio Cristo. Mas Jesus, quando ele continuou a fazer a sua trajetória, quando ele começou a realizar os seus milagres, numa festa de casamento, que ele transforma água em vinho, ali começou toda a sua trajetória. E durante todo o ministério de Jesus, a Bíblia relata que foram 3 anos que Jesus curou, salvou e libertou. E Jesus sempre anunciava boas novas, Jesus sempre ele pregava de uma forma tão bonita, de uma forma tão simples, mas as pessoas que tinham um coração endurecido, as pessoas que tinham um coração corruptível, essas pessoas elas simplesmente elas não davam muito crédito àquilo que Jesus falava, porque os seus corações estavam corrompidos. Haja vista que Jesus, quando ele foi entregue, quando ele foi traído por Judas, que os soldados o prenderam, que levaram Jesus até a presença de Pilatos e de Herodes, a humanidade daquela época, na verdade, foi quem crucificou Jesus. O povo, na verdade, foi quem crucificou Jesus, porque quando colocaram ali Jesus e Barrabás frente a frente, para que eles escolhessem um deles dois, a multidão escolheu Barrabás,
A multidão escolheu um ladrão, um salteador, um agitador de confusão, um homem que tirou vida de muitos, um homem que matou, que destruiu por parte de algumas pessoas daquela época. E nós olhando para aquela época, a gente vê o quanto o coração do ser humano estava amargurado, o quanto o coração humano estava destruído praticamente, porque eles não enxergaram a Jesus, eles não viram a essência de Deus através de Jesus, mesmo ele tendo realizado vários milagres. Mas o que realmente crucificou Jesus foi a ganância humana. Foi o desejo de ter os bens materiais, porque os sumos sacerdotes, os grandes religiosos, quando Pilatos fez a pergunta, quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás, eles começaram a espalhar dinheiro sobre a multidão, para que a multidão ela passasse a escolher Barrabás e crucificar Jesus. E a humanidade, ela por se corromper naquela época, e isso acontece muito nos dias de hoje. Hoje nós estamos praticamente vivendo as profecias do Apocalipse, vivendo tudo aquilo que foi colocado no livro do Apocalipse, porque a violência que há sobre a humanidade, o desejo carnal, o desejo de possuir, o desejo de ter as coisas, os bens materiais, está destruindo o coração do ser humano, está corrompendo o coração do ser humano. Porque enquanto eu começo a correr atrás de bens materiais, eu passo a esquecer que o que importa não é o que o meu corpo vive nesse mundo. O que importa não é a riqueza que eu posso alcançar, não são os bens que eu posso adquirir. Haja vista que a gente vê que muitos religiosos, eles passam a acumular riquezas, eles passam a se engrandecer do dia para a noite. Eu não posso me aprofundar muito nesse assunto porque o Facebook acaba que me bloqueando. Já fez isso 4 vezes só esse mês. Só esse mês eu já fui bloqueado 4 vezes. Se eu passar a debater o assunto sobre corrupção, se eu passar a falar sobre os grandes religiosos que tiram proveito do povo, sobre os nossos políticos que se corrompem, se eu me aprofundar demais nesse assunto, eu acabo sendo bloqueado. Então nós voltamos à palavra de Jesus, e as pessoas elas escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Elas escolheram um ladrão, um salteador, uma pessoa da pior espécie, e crucificaram Jesus Cristo. Mas Jesus ele tinha um coração tão grande, ele tinha um coração tão amoroso, que mesmo ele tendo passado por aquela situação, mesmo ele tendo levado sobre si os nossos pecados, tendo colocado aquela cruz, seguido a sua missão, a Bíblia ela não relata muito aprofundadamente como que ficou Jesus, mas eu imagino que Jesus ele ficou com seu corpo totalmente desfigurado. Eu imagino que Jesus ele apanhou tanto que já não suportava mais. Se fosse uma pessoa comum, se fosse uma pessoa normal como eu, como você, haja visto que no momento que nós pegasse aquela cruz e começasse a caminhar com ela, nós não suportaríamos 10 minutos. Mas Jesus era santo. Jesus ele era vitorioso. Quando o diabo ele conduz o nosso Senhor Jesus ao deserto, ele começa a oferecer tudo aquilo que eu conheço, que você conhece, que são os desejos carnais, que são a ambição, que é a corrupção. Porque quando ele começa a zombar de Jesus, que oferece 2 pedras para que ele transforme elas em pães, Jesus tinha um poder para transformar aquelas pedras em pães. Porém, o Satanás ele falava em tom de deboche. Ele falava dessa forma: está com fome, Jesus? Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, na mesma hora, ele repreendeu ele e disse:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não se dando por satisfeito, ele conduz Jesus a um monte alto e mostra ali todas as guerras, todas as destruições, as pessoas elas se confrontando, reinos contra reinos, nações contra nações, e ele afirmava em suas palavras que aquilo sempre iria existir até os dias de hoje. E ele indagava Jesus dizendo: é essas pessoas que tu quer, é por essas pessoas que tu vai se entregar, é por essas pessoas que tu vai ser crucificado? E Jesus simplesmente ele olhava para aquela multidão com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, para que as pessoas se arrependessem. Deus ele foi tão maravilhoso que ele não pediu a um ser humano normal para ser crucificado na cruz. Ele não pediu a um ser humano normal para que fizesse aquela missão, porque ele pediu a Abraão para que levasse o povo até a terra prometida. Ele pediu a Moisés para que libertasse o povo do Egito. Ele pediu a José para que libertasse o povo da seca. Ele deu sabedoria a Abraão. Ele pediu para que João Batista anunciasse a vinda do nosso Senhor. Deus ele agia dessa forma, ele usou todas as pessoas vitoriosas na Bíblia, ele entregou uma missão até elas, porém a missão da salvação, porém a missão de mostrar para mim e para você que Deus ele era todo poderoso, desde a criação do livro de Gênesis até o fim dos tempos, que é o livro de Apocalipse. Se nós pararmos para pensar, a gente vê o quanto Deus é grandioso. Deus ele é tão extraordinário de uma forma que ninguém até hoje conseguiu ver a sua face. E mesmo que o diabo ele assole a sua vida, mesmo que o diabo ele comece a caminhar contigo para tentar te derrubar, se você estiver com o coração cheio de amor, se você estiver com o coração limpo, cheio de paz, nenhuma tribulação chegará até ti. Nenhuma tentação chegará até ti, nenhum desejo carnal será maior do que a vontade de você servir a Deus, a vontade de você adorar ao Senhor Jesus. Quando você se entrega ao Evangelho de corpo e alma, quando você decide a fazer a vontade do Senhor Jesus, por mais que o diabo ele te persiga, por mais que as tentações venham sobre ti, o desejo carnal, a corrupção, o desejo de ter mais, de possuir mais, nada disso tem valor nenhum quando você está com os pés firmados na rocha. E Jesus ali no deserto sendo tentado por Satanás, quando ele mostra aquelas destruição, aquelas guerras, reino contra reino, nação contra nação, Jesus simplesmente ele não se entrega aos desejos carnais, porque o diabo ele diz: Jesus, se tu se curvar perante mim, eu te darei poder sobre tudo isso. Porque Satanás ele sempre governou o mundo. Satanás ele sempre está por trás das práticas pecaminosas. Essa violência desenfreada que vem acontecendo nos dias de hoje, não são essas pessoas que estão matando, não são essas pessoas que estão destruindo, que está comandando tudo isso. Não, irmãos, se nós pararmos para pensar, o mal que está lá fora, ele foi posto por Satanás. Essas pessoas que vivem praticando essa maldade, elas são servos de Satanás, porque elas acham que o importante da vida é aqui, nesse mundo. O povo de Deus tem que ter consciência que nada que nós passamos nessa terra será maior do que aquilo que nós iremos passar no céu. Por mais que nós sofremos nessa terra, por mais que as perseguições venham nos atingir ou tentar nos atingir, porque Deus, através do Salmo 91, ele coloca uma proteção sobre nós, a partir do verso 7, que ele diz o seguinte: 1000 cairão ao teu lado
10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, porque você é um escolhido do Senhor, porque você é ungido para vencer. E Jesus ali, continuando, estando frente a Pilatos, que ele pergunta para ele: tu és o Messias? Tu és o Filho de Deus? E Jesus diz o seguinte: tu o disseste. E olhando para Jesus, ele diz o seguinte, ele fala uma frase absurda: eu tenho o poder de te tirar dessa situação. Se eu quiser, eu posso ordenar para que eles te liberte. Só que Jesus, ele era tão santo de uma forma que ele olhou para ele e disse o seguinte: você não tem poder nenhum sobre mim, porque aquilo não foi te dado lá de cima. Então tu se diz rei sobre Israel, tu se diz rei dos judeus. Mais uma vez ele diz: tu o disseste, porque o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus teriam lutado para me defender. E quando Jesus começa a levar aquela cruz, começa a carregar os pecados da humanidade, que ele chega até o monte, que eles colocam ele sobre a cruz, colocam os pregos nas suas mãos, colocam os pregos nos seus pés, e Jesus estando ali crucificado naquela cruz, ao invés dele dizer para Deus, dele pedir misericórdia para Deus, porque naquela hora daquela situação ali, se Jesus quisesse, Deus na mesma hora ele ordenava os anjos para retirar Jesus daquela situação. Mas por que que ele quis continuar? Por que que Deus pediu para que seu filho descesse à terra e passasse por tudo aquilo? Passasse por todo aquele sofrimento? Para mostrar para você, para mostrar para mim que Deus existe. Como que um pai entrega seu filho, seu único filho, para ser crucificado numa cruz, para salvar ladrão, para salvar prostituta, para salvar assassino, para salvar pessoas da pior espécie? Como que se explica isso? A verdade é que ninguém explica Deus. A verdade é que nós temos fé em Deus. Porém, a fé, ela é o nosso alimento, aquilo que nós sentimos. Porque nós sentimos a presença de Deus. Porém, nós nunca vimos a face de Deus. E quando Jesus estava ali, sendo crucificado, nos seus últimos minutos de vida, aquelas pessoas começam a zombar de Jesus. Os sumos sacerdotes, eles começam a blasfemar de Jesus. Tu és o Filho de Deus? Por que que tu não desce dessa cruz? E aqueles homens que estavam ali sendo crucificados ao lado de Jesus, eles também começaram a zombar de Jesus. A Bíblia relata que Estevão, ele olhou profundamente nos olhos de Jesus. Ele teve um arrependimento nos últimos minutos. Quando ele repreende a Chester, Chester começa a zombar de Jesus, começa a rir da cara de Jesus. Jesus, tu não és o Filho de Deus? Tu não és o Deus poderoso? Tu não tens o poder? Salva a ti, salva a nós e a ti mesmo. Estevão, ele também, ele estava zombando de Jesus da mesma forma que Chester zombava, da mesma forma que os sumos sacerdotes zombavam. Só que quando ele olhou profundamente nos olhos de Jesus, ele sentiu ali, o olhar de Jesus penetrou profundamente no seu coração, e ele olha para Jesus e diz o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, lembre-te de mim quando estiverem no paraíso. E Jesus, olhando para ele na mesma hora, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A tua fé te salvou. Irmãos, a nossa fé, ela é o maior instrumento deixado por Deus nessa terra. As pessoas que têm Jesus no coração, as pessoas que praticam a fé, por mais que a situação seja ruim,
Por mais que eu esteja desempregado, eu vou falar uma coisa para as pessoas que vivem desempregado. Irmãos, quando Deus te dá sabedoria, você tira proveito de tudo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Falta emprego, mas não falta trabalho. Eu posso não trabalhar de carteira assinada, mas eu posso trabalhar com mãos próprias. Irmão, Deus ele me abençoou de uma forma tão tremenda que aqui em Fortaleza eu trabalho de vigilante. A empresa que eu trabalho, ela demitiu só no ano passado 2.000 vigilantes. Juntando todas as demissões de vigilantes que aconteceu aqui em Fortaleza, eu acho que dá em torno de uns 4.000 vigilantes. E eu continuo empregado. Eu continuo trabalhando como vigilante. Aconteceu uma redução no meu posto de trabalho. Nós éramos 14 vigilantes. E eu só tenho 3 anos trabalhando dentro desse posto. Na empresa eu tenho 5 anos. Porém, existia vigilante aqui nesse posto de 8 anos de serviço prestado ao posto. E quando teve a redução, alguns já davam como certo que iriam ficar apenas aqueles mais veteranos dentro do posto. E eu, quando comecei a orar a Deus, quando comecei a fazer as minhas orações durante a madrugada, Deus ele me honrou de uma forma tão tremenda que, infelizmente, essas pessoas elas foram demitidas e eu permaneci. Quando você tem fé, Deus ele coloca sobre ti uma proteção que ninguém te toca. Por através da sua fé, por você ter aquela fé em Deus. E nós éramos 14, reduziu para 9. E pessoas de 8 anos foi demitida e eu com 3 anos continuei. Quando eu me encontrava naquela situação de dar ouvido aos homens, de dar ouvido ao que a televisão pregava sobre crise, o meu dinheiro ele não estava dando para o sustento da minha família. E eu pedi sabedoria a Deus para que Ele mostrasse, através da crise, uma situação, uma solução na qual eu viesse a ampliar a minha situação financeira. E Deus colocou sobre mim uma sabedoria, pediu para que eu montasse meu próprio negócio. E eu criei um depósito de água. E eu comecei a trabalhar de vigilante durante a noite e comecei a vender água durante o dia. E hoje não falta dinheiro não, irmão. Não é muito não, mas não falta não. Deus ele tem suprido as minhas necessidades. Quando eu passei a viver o que está escrito em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas sem que eu as procure. É dessa forma, irmão. Deus abriu a minha mente de uma forma tão extraordinária que Ele dá solução para tudo. Quando eu digo para você que falta emprego, mas que não falta trabalho, é porque realmente não falta, irmão. Tanto eu como a minha esposa, nós trabalhamos de várias as formas. Eu trabalho de vigilante, eu trabalho vendendo água, eu trabalho de garçom. A minha esposa, ela trabalha por conta própria. Ela faz mimos de aniversário, ela faz bolo de aniversário, nós trabalhamos juntos. E não falta, irmão. O que falta é tempo para nós poder preencher aqueles trabalhos que aparecem para nós. Mas por quê? Porque eu renunciei ao mundo, porque eu deixei de lado de estar dando ouvido aos homens. Televisão, eu deixei de estar assistindo televisão, de estar vendo essas maldades, de estar vendo aquilo que a televisão mostra através de obras pecaminosas. A televisão que eu assisto lá em casa é o YouTube, irmão. Eu começo a ver as pregações dos irmãos no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, tá com pouca gente inscrita, só tem apenas 38 pessoas inscritas. Eu vou fazer uma postagem, se você quiser ir lá e se inscrever no nosso canal, a gente agradece. Mas quando você passa a fazer a vontade de Deus, Deus passa a fazer a tua vontade sem que tu perceba. É dessa forma, irmão.
É dessa forma que Deus fez. E por mais que a violência esteja lá fora, por mais que aconteça coisas ao teu lado, como diz no Salmo 91, no verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Deus, irmão, Ele coloca um escudo sobre ti. Ele te dá uma proteção que ninguém conhece. Mas para que as coisas se transformem ao seu redor, para que Deus venha abençoar a sua vida, você tem que renunciar a todas as práticas do mundo. Você tem que renunciar a tudo aquilo que o mundo te atraía e passa a fazer a vontade de Deus. Quando eu passei a fazer os propósitos de madrugada, de orar, de buscar a Deus durante a madrugada, é porque oração forte, irmão, é durante a madrugada. Noé, ele orava a Deus de madrugada. Abraão, ele orava a Deus de madrugada. Moisés, ele buscava a Deus de madrugada. Daniel também buscava ao Senhor de madrugada. As muralhas de Jericó, elas caíram durante a madrugada. Irmão, Deus, ele está presente na oração da madrugada. Enquanto o mundo está dormindo, enquanto o mundo descansa, Deus, ele está vendo o teu joelho dobrado ali, irmão. Ele conhece as tuas necessidades. Mesmo que nós falamos, mesmo que nós pensamos, antes que o pensamento venha até a minha mente, Deus já sabe tudo, irmão. Nós não temos que pedir riqueza a Deus. Nós não temos que pedir bens materiais a Deus. Nós só temos que servi-lo. Nós só temos que fazer a vontade dele. Lembra de Jacó? Teve que trabalhar 14 anos para poder casar com a mulher que queria. Porque quando ele fez o propósito que trabalhou 7 anos para que ele tivesse a sua esposa Raquel, e eles colocaram, o pai de Raquel, ele colocou Leia ao invés de Raquel, para que ele casasse com Leia, e ele trabalhou mais 7 anos para que viesse. Irmãos, há duas coisas na Bíblia que há uma coincidência enorme, que há uns propósitos enormes. Se você conhecer Bíblia, se você começar a analisar, você vai ver que 40 dias e 40 noites está presente lá no dilúvio. Você vai ver que 40 dias e 40 noites está presente na passagem do povo pelo deserto, enquanto eles viviam 400 anos aprisionados, e Moisés o conduziu a passagem do deserto. Perdão. Você vai ver que 40 dias e 40 noites está presente quando Davi chegou diante de Golias. O exército já estava ali se confrontando há 40 dias e há 40 noites. Você vai ver que 40 dias e 40 noites está presente na tentação que Jesus passou pelo deserto. O número 7 também, irmão, ele tem uma ligação muito forte na Bíblia. 7 foi praticamente os dias que Deus levou para construir a terra, para construir a humanidade. A Bíblia diz que ele construiu em 6 dias e no 7º dia descansou. 7 também foram os anos que Jacó trabalhou para poder construir a sua família. 7 também foram os anos que Deus deu de riqueza, que Deus deu de abundância a José do Egito nos seus tempos. E 7 também foram os dias de seca. Irmãos, Deus, ele diz que Jesus, quando ele afirma que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, porque nós não vamos ter vida fácil nessa terra não, irmão. O crente que não passa por luta, o crente que não passa por tribulação, por provações, tem algo errado, irmão. Talvez a tua oração não está alcançando os céus. Talvez a tua oração não está sendo suficiente. Irmão, eu amo quando uma prova vem sobre mim. Eu amo quando as provações vêm sobre mim. Isso significa que a minha oração está incomodando o diabo. Quando o diabo ele passa a te perseguir, é sinal que Deus é contigo, irmão. Porque ele não toca no escolhido de Deus. Leia o livro de Jó, conheça a história de Jó.
que por mais que Deus tenha permitido que ele tocasse na vida de Jó, que ele tirasse os bens de Jó, que ele matasse os filhos de Jó, que os amigos de Jó se afastassem dele, que a esposa de Jó não o quisesse mais, que ele ficasse doente, enfermo, totalmente despedaçado, totalmente desfigurado, Jó ficou daquela forma que o seu corpo já não serviria mais para nada. Mas uma coisa o diabo não tirou dele, que foi a fé, irmão. A fé é o nosso combustível, irmão. Se nós tivermos fé, não importa a situação que nós nos encontramos, não, irmão. Deus, ele restaura a nossa vida por completo através da fé. Mas para nós alcançarmos a salvação tão esperada em Cristo Jesus, nós temos que ter essa fé acima de tudo. Eu sempre falo que as pessoas que têm fé, que confiam em Deus, elas não sentem medo, elas não sentem vergonha. Irmão, o cristão, o servo de Deus, ele tem que desconhecer essas duas palavras, medo e vergonha. Por mais que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É dessa forma, irmão. Confia no Senhor Jesus de todo o teu coração. Entrega a sua vida para Ele. Quando você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você também aceitou a proteção de Deus sobre sua vida. Não importa o que o mundo tente fazer contigo, ele não consegue. Não consegue porque Deus, ele te escolheu para vencer. E tanto eu como você, nós temos a missão de levar a palavra de Deus adiante, de fazer com que essa palavra ela penetre no coração dessas pessoas que vivem praticando mal. Irmão, o que tem que ser mudado é o meu coração. O que tem que ser restaurado é o meu coração. A riqueza que Deus coloca sobre mim é uma riqueza de amor, é uma riqueza de união, é uma riqueza de fraternidade, é uma riqueza de amor ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento deixado por Deus nessa terra. Se as pessoas elas amassem pelo menos 1% daquilo que Jesus colocou no nosso coração, o mundo não estaria sofrendo essas guerras deprimentes, essa correria por riqueza, fama e poder. Nós temos que parar de estar idolatrando seres humanos, nós temos que parar de estar colocando seres humanos acima de Deus. Quando eu começo a venerar um cantor famoso, um jogador de futebol, um artista, qualquer que seja, eu estou esquecendo que foi Jesus que me salvou. Eu estou esquecendo que foi Jesus que deu a vida por mim, quando eu passo a idolatrar uma pessoa de carne e osso como eu. Irmão, se eu viver praticando as coisas do mundo, eu estou vivendo na carne. Eu estou sentindo a atração sexual, eu estou sentindo o desejo carnal, eu estou sentindo o desejo de ter as coisas tudo para mim. E para mim ter essas coisas, não importa se eu vou pisar na cabeça do outro, não importa se eu vou fazer das pessoas degrau para eu alcançar o meu objetivo, através da corrupção. Porque tudo que vem fácil é corrupção, irmão. A corrupção ela não está presente somente na política, não. A corrupção ela está presente em todas as áreas. É no nosso trabalho, é dentro da nossa própria casa. E para que essas coisas não venham me consumir, eu tenho que estar vivendo o Espírito em verdade. Eu tenho que deixar Jesus me consumir por completo. Quando a pessoa olha para você, que ela não te respeita, ela diz assim, olha, tá vendo aquele irmão ali, que ela começa a debochar de ti, irmão? Não é outra coisa não, irmão. É porque ela não está vendo Jesus dentro de ti. É porque o temor de Jesus que ele coloca sobre ti não está funcionando. Mas quando você arranca a máscara de bonzinho, quando você arranca a armadura de viver simplesmente de aparência,
de você ser uma coisa dentro da igreja e ser outra lá fora. Irmão, eu já andei em congregação que os irmãos davam paz do Senhor somente dentro da igreja. Lá fora, eles não conheciam, não me conheciam. Eu disse, olha, você tem que ser crente dentro e fora da igreja. Você tem que assumir o compromisso com Deus. Se Deus te colocou, se Deus te restaurou, se Deus quer te usar para levar a palavra dele adiante, você tem que ter fé, você tem que acreditar que Deus é sobre ti. E quando as pessoas elas começam a enxergar a essência de Deus da tua vida, quando elas sabem que você foi testado pelo mundo, quando elas sabem que Deus te salvou, que Deus te restaurou, elas passam a te ver com outros olhos, elas passam a te respeitar e a desejar aquele Jesus para si. Às vezes as pessoas elas não sabem conquistar almas para Jesus porque simplesmente elas começam dando pressão. Ah, você vai ter que aceitar Jesus porque senão você está condenado, porque senão você vai para o inferno. Irmão, em nenhum momento quando Jesus passou por essa terra, ele dava pressão em ninguém não, irmão. Quando Jesus ele curava uma pessoa, que ele libertava, que ele salvava, ele simplesmente dizia, perguntava se a pessoa queria. Você quer ser salvo? Você acredita que você pode ser curado? Então vá, a tua fé te salvou. Na verdade, irmão, o que cura, o que liberta é a fé. Se eu passasse a acreditar nos homens, se eu passasse a viver o que os homens falam, irmão, eu já tinha desistido de tudo. Eu já tinha saído da religião evangélica. Por que, irmão, você tinha saído? Porque eu nunca tive a oportunidade de pregar dentro de uma igreja evangélica. Porque os pastores que me conhecem, até hoje nenhum teve a coragem de me colocar no altar do Senhor para que eu ministrasse a palavra dentro de uma igreja. Eu ministro somente assim, nas redes sociais, nas ruas. É dessa forma, irmão. Por quê? Porque eu não tenho máscara. Porque eu não uso máscara. Porque eu prego livremente, abertamente. Porque Deus já me livrou da morte, irmão. E quando Deus te liberta da morte, não importa o que o mundo pense, não importa o que o mundo fale. Você vai falar somente a verdade. Você vai viver somente a verdade. E você tem que saber esperar o tempo de Deus. Por que a Igreja Católica ela me convida o tempo todo para me pregar para as pessoas? Porque a Igreja Católica ela há uma necessidade de gente, ela há uma necessidade de pessoas que tenham conhecimento bíblico, porque o católico ele não tem a mania de ler Bíblia. E o evangélico ele merenda a Bíblia, ele janta a Bíblia, ele almoça a Bíblia. Irmão, há uma diferença enorme em você saber o que está escrito, em você saber interpretar o que está escrito, e você saber transmitir aquilo que está escrito. Mas Deus ele já disse, espera em Deus, o tempo é meu, sou eu que dito as regras, sou eu que dou as ordens. E as pessoas elas pecam por falta de conhecimento. Quando você dá ouvido a um pregador que está lá no altar e começa a falar de saia da irmã, começa a falar de coisas insignificantes, começa a exaltar as pessoas de uma forma não transparente, de uma forma julgadora, porque a Bíblia diz em Mateus 7, 1 e 2 que nós não temos o moral, nós não temos que julgar ninguém, porque da medida que eu julgar, eu vou ser julgado, da medida que eu condenar, eu também vou ser condenado. Nós temos que olhar mais para dentro de nós, é o nosso coração que precisa ser purificado. Haja visto que a salvação é individual, irmão. Essas pessoas elas perdem tempo, deixar de estar falando de Jesus, deixar de estar falando da verdadeira palavra, para estar falando ilusões, riqueza em abundância, prosperidade em abundância. E o amor, onde fica o amor que Cristo nos ensinou? Onde fica o que está escrito em Mateus 6,33?
Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E as pessoas, às vezes as pessoas elas procuram as igrejas evangélicas não para encontrar Jesus, não para encontrar a verdadeira essência de Deus. Às vezes essas pessoas procuram as igrejas para acúmulo de riquezas, para acúmulo de bênção, para acúmulo de prosperidade. E Jesus ele está presente nas coisas mais simples da vida. É no olhar de uma criança, é no brotar de uma árvore, é no nascer de um animal. Deus ele está presente nessas coisas, irmãos. É numa chuva que cai do céu, que agoa a terra. É o seu coração que tem que ser mudado e não as coisas que estão ao seu redor. O mundo pode desmoronar ao teu redor, que se o amor de Cristo estiver dentro de você, a essência do amor estiver sobre você, irmão, passa a olhar para dentro de ti. Olha se a forma que tu está vivendo é a correta. Olha se aquilo que tu vem praticando está agradando a Deus. Para de estar agradando o teu pastor, para de estar agradando a tua congregação, pare de estar colocando uma máscara em você que não existe. Passa a ser aquilo que Deus pediu para que você seja. E deixa falar, e deixa jogar pedra. Ah, mas o irmão postou aquilo sobre mim, deixa postar. Ah, mas o irmão falou aquilo sobre mim, deixa falar. Não importa o que o mundo pensar de ti não, irmão. Não importa as pedradas que o mundo te jogar em ti não, irmão. O importante é o que o Senhor sabe ao teu respeito. É por isso que eu não desisto daquilo que Deus colocou sobre mim. Se eu não tenho oportunidade para pegar dentro de uma igreja, a qual eu sonho em fazer isso, eu vou pregar nas redes sociais. Eu vou pregar nos hospitais, eu vou pregar nas ruas, porque Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. São os doentes que necessitam de remédios, não são os sãos que necessitam de remédio. As pessoas que dizem ter o conhecimento da palavra de Deus, mas que usam somente para buscar os seus interesses próprios, essas pessoas elas estão destruindo aquilo que Deus colocou no seu coração. Quando eu passo a... E se você achar assim, a coisa mais errada que eu vejo dentro das igrejas evangélicas é que às vezes as pessoas ela vai buscar um pregador lá no outro estado, ela vai buscar um pregador lá no outro país. Essas pessoas têm o dom da palavra? Tem, irmão. Às vezes Deus quer usar um irmãozinho que está lá no fim da igreja. Às vezes Deus quer usar uma pessoa simples, humilde. E às vezes essa pessoa tem uma palavra mais tremenda do que do pregador que veio lá de fora. Porque ele só quer vir se for de Hilux. Ele só quer vir se for para ficar no melhor hotel. Irmão, isso tem que ser mudado dentro da casa de Deus. Lembra quando Jesus chegou no templo? Que viu aquela multidão fazendo da casa de Deus casa de comércio, e ele começou a lhe soltar os pássaros, começou a fazer o quebra-quebra, e as pessoas acharam que Jesus estava endemoniado, e ele pegou aquela moeda e disse o seguinte: de quem é o rosto que está nessa moeda? Eles disseram: é de César. Então, dê a Deus o que é de Deus, e dê a César o que é de César. Irmãos, ele quer mostrar para você o seguinte: dê a Deus o seu melhor e dê a César o que é de César. Dê ao mundo o que é do mundo. Se o dinheiro é do mundo, dê dinheiro ao mundo. Mas se o amor é de Deus, dê amor a Deus. Como que eu vou dar amor a Deus, irmão? Amando o próximo como a si mesmo. Há muita coisa errada dentro das igrejas, irmãos, e que precisam ser consertadas. Mas não é as pessoas que praticam o erro que vai mudar, não, irmão. Sou eu que estou lá. Sou eu que sou ouvinte da palavra de Deus.
Irmão, passa a estudar o que sai da boca dos homens. Aí você vai ver se a palavra que teu pastor está pregando, se a palavra que o pregador está pregando vem dele ou se vem de Deus. Aquelas pregações mais agitadas, que fica falando de saia de irmã, que fica falando da igreja do lado, essas pregações, irmão, não vêm de Deus. E muito cuidado com as profecias. 80% das profecias os homens criam de cabeça para se gloriarem. Cuidado. Quando alguém apontar o dedo para você, cuidado quando alguém direcionar uma palavra para você. E cuidado você que faz isso. Porque tudo que você falar pode dar uma direção errada para a pessoa que está escutando. Irmão, pede sabedoria a Deus, pede discernimento, que você não vai cair no erro, que você não vai cair na tentação. Eu agradeço a todos vocês que participaram dessa live, a cada um dos irmãos. Vou ver se eu consigo ler o nome de alguns: Hugo Veiga, Mali Nunes, Marcos Henrique, Flor Gloriosa, eu gosto muito das suas lives, Flor. Elza Maria, Delianinha, Laudicea Galvão, conheço muito bem, de muitos anos, Ângelo Cláudio, Rangel, Samé, acho que deve ser Ajá, essas pessoas não são do Brasil não. Edilson Silva, José Duval e Helena Silva. Eu agradeço a todos vocês, espero que Deus abençoe cada um de vocês. E a partir de hoje, irmão, passa a viver dessa forma. Não confia muito no que vem dos homens, não. Marcelo dos Santos também acabou de chegar na nossa live. Irmãos, vai pelo que o teu coração manda, vai pelo o que o teu coração ordena, porque eu não prego religião não, irmão. Eu prego Jesus, eu prego a salvação de Cristo. Existem milhões e milhões de religião, existem milhões e milhões de pastores, existem milhões e milhões de pregadores, mas a palavra é do Senhor Jesus, e é Ele quem dita as regras, e é Ele que coloca a palavra certa na boca dos irmãos. Mas você que está lá para escutar, não escuta com o ouvido não, irmão. Escuta com o coração. Se a palavra penetrar o teu coração, aí ela é de Deus. Se a palavra ficar somente no teu ouvido, aí ela é dos homens. Tenham todos um bom dia. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos. Se você sentir de coração que essa palavra merece ir adiante, merece chegar, alcançar outras pessoas, aí você compartilha, deixa um comentário, curte, faz aquilo que teu coração determinar. Só faz aquilo que Deus pedir para que você faça, irmão. Valoriza o que Deus colocou na tua vida. Não valoriza o que os homens pensam de ti. Porque os homens, eles só querem tirar proveito de ti. Os homens, eles só se aproximam de você até o momento que você tem algo a oferecer a eles, financeiramente. Deus não. Ele te quer por completo, Ele te quer o tempo todo, porque é o teu coração que interessa para Deus e não a tua condição financeira. Bom dia, amém e graças a Deus.